Nós vamos começar nossa caminhada para fazer nossos estudos de desenhos de instalações elétricas do curso técnico de desenho da construção civil. Sou o professor Helder Pontes e a gente vai tratar desse tema nos próximos minutos, nesse nosso primeiro contato. Então, as instalações elétricas, né, são divididas entre algumas etapas que a gente programa no desenvolvimento desse desenho. É importante, ao desenhar uma instalação elétrica, que a gente conheça o que vai ser desenhado, conheça o nosso objeto de trabalho. Então a gente vai conhecer um pouco também sobre eletricidade, os conceitos básicos de eletricidade, vai conhecer um pouco sobre levantamento de potências. A gente vai tentar colocar todo esse levantamento de quanto de carga a gente precisa de um determinado projeto e também falar sobre a simbologia empregada. Tá? A gente, lógico, trabalhando com desenho, precisa conhecer que simbologia a gente vai empregar para representar ou para identificar um determinado componente ou equipamento elétrico dentro do nosso projeto. Então, o projeto elétrico vai ser desenvolvido sempre com simbologias, né? A gente está trabalhando com nossos desenhos e a simbologia é nossa linguagem. Nosso projeto ele é entregue para o contratante, seja ele um proprietário ou um construtor, em forma de desenho. E a gente precisa que ele entenda via desenho, né, através desse desenho, o que a gente pretende que ele execute. Então, vamos ver os conceitos básicos de eletricidade, né? Alguns conceitos que a gente precisa para entender um pouquinho desse objeto de estudo. Então, o primeiro conceito que eu trago aqui, o conceito de potência. Potência elétrica vai ser matematicamente igual ao produto da corrente elétrica pela tensão elétrica. Corrente elétrica, uma das definições mais simples dela, é o movimento ordenado de elétrons livres em um condutor. E a tensão elétrica é uma força invisível que impulsiona esses elétrons através desse condutor. Quando a gente faz o produto dessas duas grandezas, nós temos a potência elétrica. Tensão elétrica, potência elétrica são termos que a gente já costuma ouvir um pouco mais no nosso dia a dia, né? Tensão via voltagem, a gente vê em filmes, né? Cuidado, alta voltagem, uma coisa que a gente já vai vendo nossa vida inteira. E a potência a gente está um pouco mais habituado por conta dos equipamentos que a gente tem em casa, né? Equipamento com potência maior, potência menor. A gente já tem uma percepção através desse conceito que alguns consomem mais, outros menos. Então, a potência é o produto da tensão elétrica pela corrente elétrica. Uma vez que nossa tensão elétrica é definida pela concessionária, por aquela empresa que fornece a energia na sua residência, esse valor é fixo. Ele não vai mudar, a menos que nós mudemos de região. Então, se mudamos de uma região para outra, a gente pode ter variação, mas no geral esse número vai ser fixo. No Brasil nós temos dois padrões de fornecimento de tensão elétrica, tensões base 110 volts ou base 220 volts. Então, a potência elétrica do equipamento, a menos que a gente mude de região, como eu falei, vai depender mais do consumo de corrente elétrica desse equipamento. As unidades dessas grandezas estão numa tabela que a gente está vendo aí, né, que vocês estão olhando aí na tela. Então, tensão elétrica, a unidade é volt, a abreviatura é um V maiúsculo. Corrente elétrica, a nossa unidade é ampere. E potência elétrica, a gente tem watt, como está aí nessa tabela, mas também temos volt-ampere. Na nossa caminhada para determinar as potências que nós vamos ter no nosso projeto, a gente costuma trabalhar mais com volt-ampere e depois a gente faz uma conversão para watt. Tá? E as nossas simbologias também estão ali. Tensão elétrica, ou um E maiúsculo ou um U maiúsculo, são mais comuns, corrente elétrica, o I, e um I minúsculo, e potência elétrica, P. Bom, na nossa casa a gente consome energia elétrica de várias maneiras, mas basicamente essa energia
é convertida, né, não é um consumo, nosso consumo é de outra maneira, ela é convertida em outras 3 energias que aí sim nós consumimos. Tá? Primeira conversão, que foi o primeiro uso doméstico, digo, em pequenos ambientes que nós temos para energia elétrica, é a conversão em luz, potência luminosa. Então, nós temos nossas lâmpadas, abajur, ou outros equipamentos que tenham algum visor, alguma outra, algum outro componente que produza alguma luz indicativa, qualquer coisa parecida. Então, essa é um tipo de conversão de energia elétrica, ou de potência elétrica. Conversão de potência elétrica em potência luminosa. Outro tipo é em movimento, energia mecânica. E aí nós temos vários equipamentos na nossa residência ou em pequenos ambientes menores, que seriam atendidos pelo foco do nosso projeto aqui, que é um projeto de baixa tensão, que produzem movimento. Então, a gente tem liquidificadores, máquinas de lavar, entre outros, né? Esses são os mais comuns. Essa conversão em potência elétrica em potência ou energia mecânica, ela é uma conversão um pouco diferenciada. Esses equipamentos, eles acabam consumindo essa energia de uma maneira um pouco diferente, eles causam picos de consumo em espaço de tempo muito pequeno. Outra conversão, que a gente também está mais habituado, é a conversão em calor. Uma vez que você precisa passar uma corrente em um determinado metal, por exemplo, ele vai proporcionar calor, né? Vai produzir calor. O maior exemplo que a gente pode ter em nossa residência é o ferro elétrico. Então, o ferro elétrico consome ou converte, né, primeiramente, uma potência elétrica, uma energia elétrica, em potência ou energia térmica. Esses equipamentos que convertem energia elétrica nessas 3 outras energias são equipamentos que consomem a chamada potência ativa. Tá? Essa potência é a potência que o equipamento efetivamente converte, que você efetivamente consome. Outros equipamentos não produzem nenhum desses 3, produzem um outro tipo de conversão, o magnetismo. E essa potência produzida por esse magnetismo nós chamamos de potência reativa. Então, os exemplos que nós temos hoje nas nossas casas, pelo menos, está um exemplo pequeno aí na tela, de um reator de lâmpada fluorescente. Aquelas lâmpadas tubulares maiores, né? Não são as lâmpadas compactas, esse reator já vem embutido na própria lâmpada. Então, esse reator, ele produz um campo magnético que faz a conversão inicialmente para que o equipamento, a lâmpada, possa funcionar adequadamente. Os outros tipos de transformadores, ou que produzem algum campo magnético, tem sua parte dessa potência consumida em potência reativa. Difícil, hoje em dia, a gente tem equipamentos que façam uma única conversão. A maior parte dos equipamentos, à exceção de algumas lâmpadas, produzem ou convertem essa energia pelo menos em pequenas parcelas, em algumas delas, em mais de uma delas. Mas tem sempre aquela principal conversão, aquela para que o equipamento se destina. Tá? Uma lâmpada aquece, mas essa não é a principal função da lâmpada. A principal função é produzir a luz. Bom, a instalação elétrica se divide em basicamente dois pedaços, né? 2 trechos. As linhas elétricas e os equipamentos elétricos. As linhas são fios, cabos, equipamentos de fixação, equipamentos de conexão, sabe? Tudo aquilo que você providencia dentro de uma edificação para que você possa instalar ou plugar equipamentos que vão consumir essa energia. Dentre esses equipamentos, a gente também tem outros que não vão consumir, mas são necessários à instalação, porque são equipamentos de interrupção ou de proteção. Interrupção, você já deve ter lembrado aí dos nossos interruptores. E de proteção, a gente tem equipamentos de disjuntores. Tá? São equipamentos que são destinados a proteger essa instalação. Alguns deles protegem a instalação, outros protegem pessoas. A gente vai comentar disso mais adiante em outro momento. Bom,
Nós recebemos a nossa energia elétrica por uma rede urbana. Então, uma rede urbana que vai fornecer energia elétrica para uma determinada região e a gente vai puxar, né, pegar dessa rede urbana a fiação necessária para a nossa instalação. Então, a gente precisa puxar essa corrente de uma rede posteamento ou rede subterrânea, no nosso caso, a nossa rede é aérea, né, através de posteamento, e a gente precisa trazê-la para a nossa residência. As concessionárias, normalmente, trabalham com o que nós chamamos de padrão de entrada, uma estrutura padrão para todo mundo, para que esse cabeamento, essa energia possa entrar na nossa edificação de maneira adequada. Então, a Eletrobras Piauí tem seu padrão de entrada, outras concessionárias vão ter seu padrão de entrada, cada uma com essas definições e de acordo com a região. Tá? Então, a gente tem alguns desses modelos, eu vou mostrar alguns modelos mais adiante para a gente. Bom, projetar uma instalação elétrica vai consistir em, inicialmente, determinar quantidades de lâmpadas, tomadas e suas localizações. Tá? A gente precisa definir essas quantidades e, daí em diante, saber qual a potência que vai ser instalada na nossa edificação. Dimensionar os circuitos elétricos para atender esses pontos de utilização, esses pontos elétricos. Nós vamos agrupar esses pontos de lâmpadas, pontos de tomadas em circuitos, e esses circuitos vão levar a eletricidade, a corrente elétrica para os nossos equipamentos. E precisamos também localizar nossos dispositivos de proteção e de comando. Eu falei ainda agora sobre nossos interruptores e nossos disjuntores. Então, com essa estrutura, a gente vai lançar no nosso projeto e distribuir da forma mais adequada possível, para que quem vá utilizar aquele espaço tenha um bom conforto. É importante que a gente tenha ciência de que um projeto de instalações elétricas deve atender a quem vai utilizar o ambiente. Então, você precisa saber qual é o público que você vai atender normas técnicas, mas utilizar principalmente bom senso. Quando a gente se coloca no lugar, quando a gente vai observar quem vai utilizar aquele espaço, a gente consegue atender a norma, inclusive, de maneira adequada. Então, esses projetos precisam ser colocados de acordo com o que você vai fazer, né, com quem vai atingir naquela edificação, e outros projetos precisam ser colocados mais de maneira à parte. Projetos de alarme, circuito fechado de TV, antena, esses outros projetos vão circular à parte, não vão fazer parte do projeto elétrico. Bom, partes desse projeto elétrico nós temos planta baixa, a gente precisa ter uma planta baixa, precisa receber de um arquiteto o projeto que a gente vai trabalhar sobre ele, precisa saber a finalidade do projeto, como eu disse, você precisa saber a quem você vai atender, precisa determinar as potências instaladas, a potência a instalar, como eu disse, todas as lâmpadas tomadas, marcar todos os pontos, definir os circuitos, dimensionar esses circuitos e aí, por fim, fazer a confecção dos diagramas unifilares e multifilares para que a gente tenha o nosso projeto completo. Bom, então vamos definir as potências. Potência de iluminação. Potência de iluminação eu vou definir da seguinte maneira. Se uma área, um cômodo qualquer, tiver uma área menor do que 6 metros quadrados, a gente vai atribuir uma potência mínima de 100 voltamperes a esse cômodo. Parece muito, mas é o que a norma determina e nós temos que atender. Tá? A gente depois vai ver como a gente atende ou como a gente coloca isso de maneira distribuída e mais adequada. Para cômodos com área maior que 6 metros quadrados, nós vamos atribuir 100 voltamperes para os primeiros 6 metros quadrados e adicionar 60 voltamperes para cada 4 metros quadrados inteiros. Inteiros, a gente precisa ver isso. Então, se um cômodo tiver 6 metros quadrados, a gente vai atribuir 100 voltamperes. Se ele tiver 9,90 metros quadrados, também vai ter 100 voltamperes. A partir do momento que a gente tem 10 metros quadrados, aí a gente já vai ter 160 voltamperes. É importante
que isso seja definido, porque a gente trabalha com números, então esses números são nossas referências. Tá? 10,2 metros quadrados, a gente continua com 160 voltamperes. Para as nossas tomadas, nós já temos um critério um pouco maior, um caminho um pouco maior para definir. Para áreas menores que 6 metros quadrados, nós vamos atribuir uma única tomada nesse cômodo. Menor que 6 metros quadrados, uma única tomada e definido. Para áreas maiores que 6 metros quadrados, nós vamos dividir, classificar essas áreas. Áreas secas, nós vamos colocar uma tomada a cada 5 metros de perímetro, ou destinar uma tomada para cada 5 metros de perímetro. Nós não vamos distribuir medindo a cada 5 metros, nós vamos distribuir de outra maneira, da maneira mais adequada. Mas a quantidade de tomadas vai ser definida por essa regrinha. Então a gente sai da área, muda para o perímetro, coloca uma tomada a cada 5 metros de perímetro. Para áreas que a gente considerar molhadas, a gente vai considerar uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro. Diferença entre essas áreas. Áreas molhadas são áreas como cozinhas, banheiro, áreas de serviço, lavanderias, ou seja, áreas em que nós produzimos higienização de algum alimento, de pessoas ou de alguma maneira. Bom, potência de tomadas de uso geral. Essas potências vão ser para áreas secas de 100 voltamperes, para todas, para áreas molhadas de 600 voltamperes. As três primeiras, cada uma delas com 600. Se eu tiver uma quarta tomada, essa quarta terá uma potência de 100 voltamperes. Então, 600 voltamperes para cada uma das três primeiras, 100 para todas as que excederem essa quantidade. Tomada de uso específico. Normalmente, a gente classifica um equipamento como de uso específico se ele tiver uma potência acima de 1.500 voltamperes. Às vezes, nós podemos colocar alguns outros equipamentos com potência menor, desde que a gente já tenha a ciência de que esse equipamento vai estar sempre colocado naquele local e eu posso economizar uma tomada de uso geral. Exemplo, micro-ondas, geladeiras, que vão ficar sempre ou preferencialmente numa mesma posição. As potências típicas de alguns aparelhos estão colocadas, só para comentar de um equipamento. O ferro de passar tem uma potência entre 800 e 1.300 voltamperes, então vocês podem se referenciar por essa tabela. Fator de potência, como eu disse, essas potências estão colocadas lá em voltamperes, a gente precisa converter para watts, e esse fator de potência é definido pela concessionária. Então, essa potência que a gente vai definir nosso padrão de entrada em watt vem desse fator, definido pela concessionária. Importante lembrar que uma potência maior que 75 kW já é considerada alta tensão e foge do nosso foco. Então, imagem. Vocês têm uma imagem na tela de um tipo de fornecimento, esse fornecimento na tela de fornecimento bifásico. A gente viu que o nosso fornecimento da Eletrobras Piauí, como você pode ver no slide seguinte, é apenas monofásico e trifásico, com algumas categorias dentro de monofásico e dentro de trifásico. Bom, simbologias. Temos algumas simbologias empregadas para as nossas instalações elétricas. A primeira que vocês vão observar nos slides é a de iluminação. Temos em simbologia também, além das lâmpadas, simbologia para os interruptores. Então, os interruptores de uma, duas ou três seções, ou de um, dois ou três tempos, como costumamos falar, e interruptores three-way. Então, a gente também tem a nossa arandela, que é uma luz de parede, colocada na parede, e um exemplo de luz fluorescente no teto. Para as tomadas, nós temos três tipos de tomadas, pelo menos basicamente. A gente pode ter outras, e aí a gente tem que criar outras maneiras. As três comuns que vêm na simbologia da norma são tomadas alta, média e baixa, com metade achurada ou toda achurada, respectivamente, como está nessa tabela. E temos eletrodutos. Eletroduto traçado com uma linha contínua é um eletroduto embutido no teto ou na parede. Tracejado é um eletroduto no piso. Os nossos condutores vão ser determinados, né, dentro do nosso projeto de acordo com essa simbologia da tabela seguinte. Então, uma linha cortando um eletroduto, tá, nos dois lados, nós vamos ter o nosso condutor fase. Já com um pequeno traço em um dos lados, do lado esquerdo, vai ser o nosso condutor neutro. Uma linha apenas tocando o eletroduto vai ser o nosso condutor de retorno, e uma linha tocando o eletroduto com um tracinho em cima, parecendo um T, se assemelhando a um T, é o nosso condutor de proteção, nosso condutor terra. Tá? Essas simbologias nós empregamos nos nossos desenhos, mas é importante que a gente já
vá se adaptando, se acostumando a elas. Então, no último slide, você vê a nossa referência. A primeira é um material produzido pelo MEC para a educação à distância. Então, peço que vocês leiam, foi a base e vai ser a base do que nós trabalhamos aqui nessas videoaulas. E a referência seguinte são as nossas normas. 5410, a norma que define instalações elétricas como um todo de baixa tensão, é uma norma um pouco mais extensa, bem mais complexa, que a gente vai pensar, ou já pensou inclusive nessa aula, alguns pontos, e a 5444, que é a simbologia gráfica para instalações elétricas prediais, que a gente também já abordou um pouquinho. Então, nos próximos vídeos a gente vai adentrar um pouco mais, finalizar essa parte de levantamento, né, teórico, e já começar a trabalhar nossos desenhos de instalações elétricas.